Capítulo 4. Na nascente do rio vimos suas cidades, tão delicadas como se tivessem sido tecidas com a névoa matinal da qual emergiam. Pareceu-nos que iam desaparecer a qualquer momento, desfazendo-se com o vento que enrugava a superfície da água. Havia nelas palacetes brancos como flores de nenúfares. Havia torrezinhas que davam a impressão de terem sido trançadas com era. Havia pontes etéreas como salgueiros chorões. E havia outras coisas, para as quais não encontrávamos nomes. No entanto, já tínhamos nome para tudo o que nossos olhos viam naquele novo mundo renascido. De repente, em algum recanto oculto da mente, redescobríamos denominações para dragões e grifos, para sereias e ninfas, para sílfides e dríades, para brancos unicórnios que iam beber água no rio ao anoitecer, inclinando sua cabeça esbelta sobre a superfície. Demos nome a tudo, e tudo se tornava próximo, conhecido, nosso. Exceto a eles que, embora tão parecidos conosco, eram estranhos, mas tão estranhos que durante muito tempo não conseguimos encontrar um nome para definir essa estranheza. Rein-Gadin Daif, Elfos e Humanos. Elfo bom é elfo morto. Marechal Milan Haupeneck. A desgraça comportou-se de acordo com o secular costume das desgraças e dos gaviões. Ficou suspensa no ar sobre eles por certo tempo, aguardando o momento propício para desferir o ataque, enquanto eles se afastaram dos raros vilarejos instalados às margens do Gwenleth e do Buina Superior. Passaram ao largo de Ard-Cahaig e penetraram o coração da floresta, deserto e recortado por desfiladeiros. Assim como o ataque de um gavião, a desgraça não errou o alvo, atingindo em cheio sua vítima, e sua vítima foi Triss. Embora parecesse horrível no início, não aparentava ser sério, lembrando um simples desarranjo estomacal. Geralt e Ciri fingiam discretos, não dar atenção às frequentes paradas provocadas pelo mal-estar da feiticeira. Triss, com o rosto pálido como a morte, coberto de suor e contorcido de dor, tentou prosseguir a viagem por mais algumas horas, mas, ao meio-dia, depois de passar um extraordinariamente longo tempo oculta no mato, não estava mais em condições de montar. Ciri quis ajudá-la, mas o resultado foi oposto do desejado. A feiticeira não conseguiu se segurar na crina do cavalo, deslizou pelo lado e estatelou-se no chão. Geralt e Ciri ergueram-na e puseram-na deitada sobre uma capa. Sem dizer uma palavra, o bruxo desafivelou o alforje de Triss, achou a caixinha com elixires mágicos, abriu-a e soltou um palavrão. Todos os frascos eram idênticos e os misteriosos símbolos nos rótulos não lhe diziam nada. Qual deles, Triss? Nenhum, gemeu ela, apertando o abdômen com ambas as mãos. Eu não posso tomá-los. Como? Por quê? Sou alérgica. Você? Uma feiticeira? Sofro de alergia, soluçou Triss com raiva e desespero. Sempre sofri. Não tolero elixires. Uso-os para curar os outros. Quanto a mim, trato-me exclusivamente com amuletos. E onde estão os amuletos? Não sei. Devo tê-los deixado em Kaer Morhen. Ou perdido. Que droga! O que vamos fazer?
Você não poderia lançar um encanto sobre si mesma? Já tentei, mas os espasmos impedem minha concentração. Não chore. É fácil falar. Geralt levantou-se, puxou o próprio alforje do lombo de Plotka e começou a revirar seu interior. Tris encolheu-se em posição fetal, com um paroxismo de dor contraindo seu rosto e contorcendo seus lábios. Ciri. Sim, Tris. Você está se sentindo bem? Nenhuma sensação anormal? A menina fez um movimento negativo com a cabeça. Será uma intoxicação alimentar? O que foi que eu comi? Afinal, todos nós comemos a mesma coisa. Geralt, lavem as mãos. Assegure-se de que Ciri lave as mãos. Acalme-se. Beba isto. O que é isto? Simples ervas calmantes. Não tem um pingo sequer de magia, de modo que não devem fazer-lhe nenhum mal, mas vão aliviar os espasmos. Geralt, os espasmos não são nada. Mas se eu tiver febre, posso estar com disenteria ou tifo. Você não tem imunidade? Tris não respondeu. Virou a cabeça, mordeu os lábios e encolheu-se ainda mais. O bruxo não continuou o interrogatório. Depois de a deixarem descansar por algum tempo, colocaram-na na cela de Plotka. Geralt sentou-se atrás dela, protegendo-a com ambas as mãos, enquanto Ciri, cavalgando a seu lado, segurava as rédeas de Plotka e do alazão de Tris. Não avançaram mais do que 1 milha. A feiticeira deslizava por entre as mãos de Geralt e não conseguia manter-se no arção. De repente, começou a tremer convulsivamente e no momento seguinte ardia de febre. A gastrite se agravou. Geralt se iludia com a esperança de que aquilo fosse resultado de uma reação alérgica aos traços de magia contidos no elixir que lhe dera. Ele se enganava, consciente disso. "Oh, meu senhor", falou o centurião. "O senhor não veio num bom momento. Parece-me que não poderia ter chegado num momento pior." O centurião tinha razão. Geralt não podia negar nem polemizar. O pequeno forte junto da ponte, que costumava abrigar 3 soldados, um cavalariço, o cobrador de pedágio e, no máximo, alguns viajantes, dessa vez estava lotado. O bruxo contou mais de 30 homens de infantaria leve com as cores de Caedoan e mais de meia centena de portadores de escudo acampados ao longo de uma baixa paliçada. A maior parte deles estava deitada junto de fogueiras, segundo o velho ditado soldadesco de dormir quando se pode e acordar quando se é acordado. Através dos portões abertos de par em par, via-se uma grande agitação. O interior do forte também estava cheio de pessoas e cavalos. No topo de uma levemente inclinada atalaia, montavam guarda 2 soldados com bestas prontas para disparar. Na área em frente à ponte, pisoteada por patas de cavalos e esmagada por rodas de veículos, estavam estacionadas 6 carroças de camponeses e 2 de comerciantes, enquanto do outro lado da paliçada 10 de bois desjungidos baixavam tristemente a cabeça sobre o chão coberto de lama e esterco. "Houve um ataque ao forte na noite passada." O centurião adiantou-se à pergunta. "Conseguimos chegar a tempo com reforços. Se não tivéssemos conseguido, teríamos encontrado aqui apenas terra queimada." "Quem foram os agressores? Bandidos? Desertores?" O soldado meneou negativamente a cabeça e deu uma cusparada, olhando para Ciri e para Tris, encolhida sobre a cela. "Entrem na área cercada", disse, "porque falta pouco para a feiticeira cair da montaria.
Temos aqui alguns feridos, de modo que um doente a mais não fará grande diferença. No pátio, num galpão com telhado e sem paredes, jaziam alguns homens com bandagens sujas de sangue. Mais adiante, entre a paliçada e um poço de madeira com uma bimbarra, Geralt viu 6 corpos imóveis cobertos por um extenso pano de juta, do qual emergiam apenas as solas de botas sujas e gastas. Coloquem a feiticeira ali junto dos feridos, falou o soldado apontando para o galpão. Ah, senhor bruxo, é um baita azar que ela esteja doente, hein? Alguns dos rapazes foram feridos durante a batalha e nós não desprezaríamos a ajuda da magia. Quando arrancamos a seta que atingiu um deles, a ponta ficou presa em suas entranhas. O garoto não conseguirá sobreviver até a madrugada. E a própria feiticeira, que certamente poderia salvá-lo, treme de febre e parece precisar de nossa ajuda. O senhor não veio num bom momento, como já lhe disse. É um péssimo momento. Interrompeu suas lamúrias ao notar que o bruxo não desgrudava os olhos dos corpos cobertos pelo pano. 2 guardas locais, 2 nossos e 2 deles, disse levantando a ponta do tecido endurecido. Se quiser, pode olhar. Ciri, afaste-se. Também quero ver, falou a menina olhando para os cadáveres com a boca aberta. Por favor, afaste-se. Vá ocupar-se de Triss. Ciri fez uma careta, mas obedeceu. Geralt aproximou-se dos corpos. Elfos, constatou, sem esconder o espanto. Elfos, confirmou o soldado. Scoia'tael. O quê? Scoia'tael, repetiu o soldado. Bandidos da floresta. Que nome mais estranho. Se não me engano, significa esquilos. Exatamente, esquilos. É assim mesmo que eles se denominam na língua dos elfos. Alguns dizem que é porque às vezes portam caudas de esquilos em seus chapéus ou gorros de pele. Outros afirmam que é porque vivem nas florestas e se alimentam de avelãs. Posso lhe dizer que estamos tendo cada vez mais problemas com eles. Geralt meneou a cabeça. O soldado voltou a cobrir os corpos com o pano e enxugou as mãos em seu casaco. Venha, disse. Não há nada a fazer aqui. Vou levá-los ao nosso comandante. Quanto à doente, pedirei ao decurião que cuide dela. Como ele sabe cauterizar, cozer ferimentos e juntar ossos, talvez saiba misturar remédios. Ele é muito esperto. É um montanhês. Venha, senhor bruxo. Na escura e esfumaçada cabana do cobrador de pedágio, estava sendo travada uma animada e barulhenta discussão. Um guerreiro metido numa cota de malha sob uma túnica amarela e com o cabelo cortado rente, gritava com 2 comerciantes e um staroste, observado pelo dono da cabana, que tinha a cabeça envolta em bandagens e um olhar indiferente e soturno. Já disse que não! O guerreiro desferiu um murro numa mesa desconjuntada, endireitando-se e ajeitando seu gorjal. Enquanto as patrulhas não retornarem, vocês não sairão daqui! Não vou deixar vocês vagarem aí pelas estradas. Nós temos de estar em Daevon dentro de 2 dias, berrou o staroste, mostrando ao guerreiro um curto bastão cheio de entalhes e com um símbolo gravado a fogo na ponta. Eu estou conduzindo uma caravana. Se me atrasar, o aguazil mandará cortar fora minha cabeça. Vou me queixar ao voivoda. Pode queixar-se à vontade, zombou o guerreiro. Mas aconselho a forrar antes suas calças com feno, porque o voivoda sabe chutar bundas com muita força. Só que por hora quem manda aqui sou eu. O voivoda está muito longe. E no que refere a seu aguazil, ele não passa de um monte de bosta. Olá, Uniste. Quem você está trazendo, centurião? Mais um comerciante? Não, respondeu o centurião hesitante. É um bruxo, senhor. Seu nome é Geralt de Rivia.
Para grande surpresa de Geralt, o rosto do guerreiro se iluminou com um amplo sorriso. Aproximou-se e estendeu a mão. Geralt de Rivia, repetiu, ainda sorrindo. Ouvi falar do senhor e não de quaisquer lábios. O que o traz até aqui? Geralt esclareceu o que o trazia, e o guerreiro ficou sério. O senhor não chegou numa boa hora, nem num bom local. Estamos travando aqui uma guerra, senhor bruxo. Um bando de Scoia'tael vagueia pela floresta. E ainda ontem tivemos uma refrega. Eu estou aguardando reforços para partirmos no encalço deles. Vocês estão travando uma guerra com elfos? Não só com elfos. Será que o senhor não ouviu falar dos esquilos? Não, não ouvi. Por onde o senhor andou nesses últimos 2 anos? Hein? No além-mar? Porque aqui em Caeduan, os Scoia'tael fizeram de tudo para que se falasse deles. E conseguiram. Os primeiros bandos surgiram assim que teve início a guerra com Nilfgaard. Aproveitaram-se aqueles malditos inumanos de nossas dificuldades. Enquanto batalhávamos no sul, eles começaram uma guerra de guerrilhas em nossa retaguarda. Pensando que Nilfgaard fosse nos esmagar, passaram a gritar sobre o fim do domínio dos humanos, sobre a volta dos antigos costumes. Ao mar com os humanos, esse é seu lema, em nome do qual matam, incendeiam e saqueiam. A culpa é de vocês e o problema é seu, falou soturnamente o Starote, batendo na coxa o bastão com entalhes indicativos de sua função. De vocês, nobres e cavaleiros, eram vocês que perseguiam os inumanos e não os deixavam viver em paz. Agora estão recebendo o troco. Quanto a nós, sempre conduzimos caravanas por estas terras e nunca fomos incomodados. Não precisávamos de exército algum. O que é verdade, disse um dos comerciantes sentado num banco. Os esquilos não são mais perigosos do que bandos de assaltantes que graçavam pelas estradas daqui. E a quem os elfos atacaram primeiro? Precisamente os assaltantes. Ai, o que diferença faz se quem disparou uma seta por trás das moitas foi um assaltante ou um elfo? Disse repentinamente o cobrador de pedágio. Se o telhado sobre minha cabeça for incendiado à noite, ele queimará independentemente de quem segurou a tocha. O senhor falou, senhor comerciante, que os Scoia'tael não são piores que os assaltantes. Mentira! Os assaltantes estão atrás de saque, enquanto os elfos querem sangue humano. Nem todo mundo tem ducados, mas todos têm sangue correndo nas veias. E, senhor Staroste, o senhor disse que o problema era somente dos ricos. Pois saiba que se trata de uma mentira ainda maior. O que fizeram aos inumanos os lenhadores derrubados por flechas na clareira, os preparadores de piche massacrados em meio às faias, ou os camponeses dos povoados incendiados. Eles viviam e trabalhavam juntos como bons vizinhos e sem mais nem menos uma flecha nas costas. Quanto a mim, em toda a minha vida, jamais fiz mal algum a qualquer inumano e olhem minha cabeça arrebentada pela lâmina de um anão. E se não fossem esses soldados dos quais vocês tanto reclamam, eu já estaria a alguns palmos debaixo da terra. Precisamente! Exclamou o guerreiro, desferindo outro murro na mesa. Olha aqui, senhor Staroste. Estamos protegendo sua sarnenta pele daqueles elfos oprimidos que, segundo suas palavras, não deixávamos viver em paz. Pois eu lhe direi algo diferente. Nós permitimos que ficassem muito ousados. Nós os toleramos, tratamos como se fossem humanos, como iguais a nós. E eles agora nos enfiam uma faca nas costas. Aposto minha cabeça que Nilfgaard lhe paga por isso, além de armar os elfos selvagens das montanhas. Mas o maior apoio que eles têm vem daqueles que continuam vivendo entre nós. Elfos, meios-elfos, anões, gnomos e ananicos. São eles que os ocultam, alimentam e provêm de voluntários.
Nem todos, disse um comerciante esbelto, com um rosto nobre e delicado, decididamente fora do padrão de seus colegas de profissão. A maior parte dos inumanos condena os esquilos, senhor guerreiro, e não quer ter nada em comum com eles. A maioria é leal, chegando a pagar às vezes um preço alto por essa lealdade. Lembrem-se do burgomestre de Banard. Era meio elfo e clamava por paz e cooperação. Foi morto por uma flecha traiçoeira. Disparada certamente pelo vizinho, um ananico ou anão, que também se fingia de leal, zombou o guerreiro. Em minha opinião, nenhum deles é leal. Cada um deles... Ei, quem é você? Geralt olhou para trás. Logo às suas costas estava parada Ciri, obsequiando a todos com o brilho esmeraldino de seus enormes olhos. No que tangia a arte de mover-se silenciosamente, ela sem dúvida fizera grandes avanços. Ela está comigo, esclareceu Geralt. O guerreiro mediu Ciri com um olhar, e em seguida virou-se para o comerciante de rosto nobre, evidentemente vendo nele o mais sério parceiro para continuar a discussão. Sim, meu caro senhor, não venha me falar de inumanos leais. Todos eles são nossos inimigos, e uns fingem melhor do que os outros que não o são. Araníacos, anões e gnomos viveram entre nós por séculos, numa paz pelo menos aparente. Mas bastou os elfos erguerem a cabeça para que os outros pegassem armas e fossem para as florestas. Digo-lhes que nosso erro foi termos tolerado os elfos livres e as dríades com suas florestas e enclaves nas serras. Aquilo não foi o suficiente para eles e agora gritam: este mundo é nosso, sumam daqui, estrangeiros. Pelos deuses, vamos mostrar-lhes quem vai sumir sem deixar sequer um rastro. Demos uma sova nos Nilfgaardianos e agora vamos nos ocupar dos bandos. Não é fácil capturar um elfo numa floresta, falou o bruxo. Tampouco eu tentaria perseguir um gnomo ou um anão nas montanhas. Quão numerosos são aqueles destacamentos? Bandos, corrigiu o guerreiro. Bandos, senhor bruxo. Contam com 20 cabeças, às vezes algumas mais. Eles chamam essas quadrilhas de comandos. É uma palavra da língua dos gnomos. Quanto à sua afirmação de que é difícil capturá-los, percebe-se que o senhor é um profissional no assunto. Persegui-los nas moitas e florestas não faz sentido algum. A única maneira é cortar seu acesso aos suprimentos, isolá-los, fazer com que morram de fome, pegar pelo pescoço os inumanos que os ajudam, aqueles das cidades, vilarejos, fazendas. O problema, disse o comerciante de feições nobres, é que nunca poderemos saber quais inumanos os ajudam e quais não. Então é preciso agarrar todos pelo pescoço. Entendo, sorriu o comerciante. Entendo. Já ouvi falar disso em algum lugar. Pegar todos pelo pescoço e enviar para as minas, campos cercados e pedreiras. Todos, inclusive os inocentes, mulheres e crianças, é isso? O guerreiro ergueu orgulhosamente a cabeça, batendo a mão na empunhadura de sua espada. Exatamente isso! Respondeu curto e grosso. Vocês ficam com pena das crianças, mas comportam-se neste mundo como elas. O cessar-fogo com Nilfgaard é tão quebradiço como casca de ovo. Se não hoje, então amanhã a guerra pode eclodir novamente. Não é possível prever seu resultado. O que vocês pensam que aconteceria caso os Nilfgaardianos nos derrotassem? Pois eu lhes direi, os comandos de elfos sairiam das florestas e todos aqueles inumanos leais se juntariam a eles. Vocês acham que seus leais ananicos e pacíficos anões falariam de paz e união?
Não, meus senhores, eles arrancariam nossas tripas. Nilfgaard lidaria conosco com as próprias mãos e acabariam atirando-nos no mar como estão prometendo. Não, meus senhores, não podemos ser moles com eles. Ou eles ou nós. Não existe uma terceira via. A porta da cabana rangeu e adentrou um soldado com um avental manchado de sangue. Queiram me desculpar por importuná-los. Quem dos senhores trouxe aquela mulher doente? Eu, falou o bruxo. Aconteceu alguma coisa? Queira me acompanhar, por favor. Saíram ambos para o pátio. Ela não está nada bem, senhor, informou o soldado apontando para a atriz. Dei-lhe um pouco de vodka com pimenta e salitre, mas não adiantou. Não sei. Geralt não fez comentário nenhum, porque efetivamente não havia o que comentar. A aparência da encolhida feiticeira era em si a prova irrefutável de que vodka com pimenta e salitre não era algo que seu estômago estava disposto a tolerar. Pode ser uma espécie de praga. O soldado franziu a testa. Ou então a tal... Como é que se chama mesmo? Enteria. Se isso se espalhar pelo pessoal... Ela é feiticeira, protestou o bruxo. As feiticeiras não adoecem. Pois é. Intrometeu-se cinicamente o guerreiro que saíra da cabana. A sua, pelo que vejo, chega a vender saúde. Sr. Geralt, ouça-me. A mulher precisa de ajuda e nós não estamos em condições de prestá-la. Paralelamente, espero que o senhor entenda que eu não posso arriscar uma epidemia entre os soldados. Entendo. E partirei imediatamente. Não tenho outra escolha. Vou ter de retornar na direção de Daevon ou Ardcarraive. O senhor não conseguirá ir muito longe. As patrulhas têm ordens de parar todos. Além disso, trata-se de um caminho perigoso. Os Scoia'tael foram exatamente naquela direção. Darei um jeito. Pelo que ouvi falar do senhor, o guerreiro contorceu os lábios numa espécie de sorriso. Não duvido de que dará um jeito. Mas não se esqueça de que não está sozinho. O senhor tem nos ombros uma mulher muito doente, e esse pirralho... Ciri, que naquele exato momento estava tentando limpar um degrau de escada coberto de estrume, ergueu a cabeça. O guerreiro pigarreou e abaixou a sua. Geralt não conseguiu ocultar um discreto sorriso. Nos últimos 2 anos, Ciri quase se esquecera de sua origem, das posturas e dos modos de uma princesa, mas, quando queria, seu olhar podia lembrar muito de sua avó, tanto que a rainha Calante certamente ficaria orgulhosa da neta. Pois é, o que mesmo, gaguejou o guerreiro, que, de tão confuso, ficou sem saber o que fazer com as mãos, até que as enfiou atrás de seu cinturão. Senhor Geralt, eu sei que o senhor deve fazer. Vá para o outro lado do rio, na direção sul. O senhor alcançará uma caravana que está seguindo pela estrada. Falta pouco para o anoitecer e ela, mais cedo ou mais tarde, vai parar para o pernoite. Que tipo de caravana? Não sei. O guerreiro deu de ombros. Mas não é de comerciantes, nem é uma caravana qualquer. Ordeira demais, com todos os carros iguais e devidamente cobertos. Tudo faz crer que se trata de aguazis reais. Deixe-os atravessar a ponte, porque seguiam pela estrada para o sul, na certa em direção aos vales de Lichela. Geralt olhou pensativamente para a atriz. É o mesmo caminho que pretendo seguir. A questão é se encontrarei lá alguma ajuda. Talvez sim, falou o guerreiro secamente. Talvez não. Mas uma coisa é certa. O senhor não a encontrará aqui. Não o viram nem escutaram quando se aproximou.
pois estavam entretidos numa conversa, sentados em torno de uma fogueira cuja luz amarelada iluminava morbidamente as lonas dos carros dispostos em círculo. Gerald puxou as rédeas da égua, forçando-a a relinchar. Quis alertar a caravana acampada, evitar uma surpresa e prevenir-se contra quaisquer movimentos inesperados. Por experiência própria, sabia que os gatilhos das bestas não gostavam de movimentos bruscos. Os acampados se levantaram rapidamente e, apesar do aviso, fizeram vários gestos nervosos. Gerald notou que a maior parte deles era de anões, o que o deixou mais calmo, uma vez que os anões, embora muito impulsivos, costumavam perguntar antes de disparar a besta. "Quem está aí?" gritou guturalmente um deles, arrancando num gesto rápido e enérgico um machado cravado num cepo. "Quem está vindo?" "Um amigo", respondeu o bruxo, descendo do cavalo. "Estou curioso para saber de quem", rosnou o anão. "Pode aproximar-se, mas mantenha as mãos onde possamos vê-las." Gerald aproximou-se, deixando as mãos em tal posição que poderiam ser vistas até por alguém sofrendo de conjuntivite ou hemeralopia. "Mais perto", obedeceu. O anão abaixou o machado e inclinou levemente a cabeça para um lado. "Ou meus olhos estão me enganando", disse. "ou trata-se do bruxo chamado Geralt de Rivia. Ou então é alguém extremamente parecido com ele." Uma das toras da fogueira pegou fogo e a chama brilhou com dourada claridade, revelando rostos e figuras na escuridão. "Yarpen Zigrin", constatou Gerald surpreso. "Ninguém mais, ninguém menos que Yarpen Zigrin em sua barbuda pessoa." "Ah!" O anão atirou o machado como se fosse uma vareta de vime. A arma virou uma cambalhota no ar e voltou a cravar-se no cepo. "O alarme está suspenso. Trata-se mesmo de um amigo." Seus companheiros relaxaram visivelmente, e Geralt ouviu alguns suspiros de alívio. O anão aproximou-se e estendeu a mão. Seu aperto poderia facilmente participar de uma competição de alicates. "Seja bem-vindo, amigo", falou. "Não importa de onde está vindo e para onde vai, seja bem-vindo. Rapazes, venham até aqui. Você se lembra de meus rapazes, bruxo? Esse é Yannick Brass, esse é Xavier Moran, e esses dois são Paul Hidalberg e seu irmão Regan." Geralt não se lembrava de nenhum deles, principalmente porque todos tinham o mesmo aspecto. Barbudos, corpulentos e praticamente quadrados em seus gibões acolchoados. "Vocês eram 6, disse apertando uma mão após outra. "se a memória não me falha." Sua memória é excelente", riu Yarpen Zigrin. "Você está certo, éramos 6, mas Lucas Corto se casou, fixou residência em Marrakech e saiu do grupo, palhaço. Até agora não apareceu ninguém digno de ocupar seu lugar, o que é uma pena, porque 6 é o número ideal, nem grande nem pequeno demais. Para comer um bezerro ou entornar um barrilzinho, não há nada melhor que um sexteto." "Pelo que vejo", Geralt apontou com a cabeça para o resto do grupo parado indeciso junto dos carros, "vocês são suficientemente numerosos para dar conta de 3 bezerros, sem falar de frangos e gansos. O que é esse grupo que você está comandando?" "Não sou eu quem está no comando." "Permita que o apresente. Perdoe-me, Sr. Venk, por não ter feito isso de imediato, mas eu e meus rapazes conhecemos Geralt de Rivia de longa data e temos muitas lembranças em comum. Geralt, esse senhor é o comissário Wilfrid Venk, a serviço do rei Henselt de Ardcahaig, o piedoso governante e senhor de Caedwen." Wilfrid Venk
era mais alto do que Geralt, e 2 vezes mais do que o anão. Estava vestido com um traje simples, muito comum entre os estarostes, aguazis ou estafetas montados, mas em seus movimentos havia acuidade, rigidez e segurança que o bruxo conhecia muito bem, e era capaz de reconhecer infalivelmente mesmo à noite, mesmo à tênue luz de uma fogueira. Era assim que se moviam pessoas acostumadas ao uso de cotas de malha e ao peso de armas penduradas em cinturões. Geralt estava disposto a apostar qualquer quantia que Venk era um soldado profissional. Apertou a mão que lhe fora estendida e inclinou-se ligeiramente. Vamos nos sentar. Yarpen Zigyn apontou para o cepo no qual continuava cravado seu pesado machado. O que o traz a estas bandas, Geralt? Preciso de ajuda. Estou viajando com uma mulher e uma adolescente. A mulher está doente, seriamente. Vim atrás de vocês para pedir ajuda. Que droga, não temos um médico, falou o anão, cuspindo numa tora da fogueira. Onde você as deixou? Junto da estrada, a meia légua daqui. Venha mostrar o caminho. Ei, pessoal, quero 3 de vocês montados imediatamente e selem alguns cavalos de reserva. Geralt, sua doente consegue se aguentar numa cela? Não muito. Foi por isso que tive de deixá-la para trás. Peguem uma capa, uma lona e 2 varas de um dos carros, rápido! Wilfred Venk cruzou os braços sobre o peito e pigarreou ostensivamente. Estamos numa estrada, disse asperamente Yarpen Zigyn, sem olhar para ele. Na estrada não se nega auxílio a ninguém. Que droga! Yarpen afastou a mão da testa de Triss. Está quente como uma fornalha. Não estou gostando nada disso. E se for tifo ou disenteria? Não pode ser nem tifo, nem disenteria, mentiu Geralt com convicção, cobrindo a doente com mantas. As feiticeiras são imunes a essas doenças. O que ela tem é uma intoxicação alimentar, nada de contagioso. Que seja. Vou remexer em nossas bolsas. Eu tinha um excelente remédio para a caganeira. Talvez tenha sobrado um pouco dele. Ciri, murmurou o bruxo, entregando à menina a samarra que tirara do lombo do cavalo. Vá dormir. Você mal se aguenta em pé. Não sobre esse carro. Vamos usá-lo para deitar Triss, enquanto você vai para junto da fogueira. Não, respondeu Ciri baixinho, olhando na direção do anão que se afastava. Vou me deitar no mesmo carro. Se eles virem que você está me afastando dela, vão ficar desconfiados. Acharão que sua doença é contagiosa e nos expulsarão daqui, assim como fizeram naquele forte. Geralt, gemeu repentinamente a feiticeira. Onde estamos? Entre amigos. E eu estou aqui, disse Ciri, acariciando os cabelos castanhos de Triss. Estou a seu lado, não tenha medo. Sentiu como está quentinho aqui? Estamos perto de uma fogueira e o anão logo trará um remédio para estômago. Geralt, balbuciou Triss, fazendo um esforço para se desvencilhar das mantas. Nenhum elixir mágico, não esqueça. Não vou esquecer. Fique calma. Eu preciso... O bruxo inclinou-se sem dizer uma palavra, ergueu a feiticeira com todas as mantas e carregou-a para o meio do mato, para a escuridão. Ciri suspirou. Ao ouvir som de passos, virou-se e viu sair de trás do carro o anão, carregando um grande embrulho debaixo do braço. As chamas da fogueira brilhavam no fio do machado enfiado em seu cinturão, assim como os tachões de seu pesado casaco de couro. Onde está a doente? Rosnou.
Montou numa vassoura e saiu voando? Ciri apontou para a escuridão. Ah, claro. Conheço aquela dor e a indisposição. Quando era mais jovem, comia tudo que encontrava caído ou que conseguia derrubar, de modo que sofri de intoxicação mais de uma vez. Quem é essa feiticeira? Tris Merigold. Não a conheço, nem ouvi falar dela. Para ser sincero, eu tenho pouco a ver com aquela irmandade. Muito bem, as boas maneiras requerem que eu me apresente. As pessoas me chamam de Yarper Ziggin. E como chamam você, cabritinha? De outra maneira, rosnou Ciri, e seus olhos brilharam. O anão gargalhou, arreganhando os dentes. Ah, fez uma reverência exagerada. Queira me perdoar. Não a reconheci na escuridão. Vejo que não se trata de uma cabritinha, mas de uma distinta senhorita. Atiro-me a seus pés. E qual é o nome da senhorita, se isso não for segredo? Não é segredo. Meu nome é Ciri. Ciri. Muito bem. E quem é a senhorita? Jais, respondeu Ciri, erguendo orgulhosamente o nariz. É segredo. Yarpen voltou a rir gostosamente. A linguinha da senhorita é tão afiada quanto o ferrão de um marimbondo. Peço-lhe 1000 perdões. Eu trouxe remédios e um pouco de comida. A senhorita dignar-se-á a aceitá-los ou dispensará o grosseiro Yarpen Ziggin? Desculpe-me. Ciri caiu em si, abaixando a cabeça. Tris realmente precisa de ajuda, Sr. Ziggin. Ela está muito doente e eu lhe agradeço o remédio. Não há de quê. O anão voltou a reganhar os dentes e deu um tapinha amigável no ombro de Ciri. Venha, Ciri. Vou precisar de ajuda. O remédio tem de ser preparado. Vamos enrolar umas bolinhas de acordo com a receita de minha avó. Não há doença nas tripas que possa resistir a elas. Yarpen desfez o embrulho que trouxera e tirou dele algo em forma de torrão de turfa, além de uma pequena panela de barro. Ciri aproximou-se, curiosa. Você precisa saber, simpática Ciri, disse o anão, que minha avó sabia curar pessoas como ninguém. Infelizmente, ela achava que a fonte principal da maioria das doenças era a ociosidade, e a melhor maneira de curar a ociosidade era um bastão. Em meu caso e no de meus irmãos, ela aplicava o tal remédio na maior parte das vezes preventivamente. Surrava-nos em qualquer ocasião, ou até sem ocasião. Era uma autêntica megera. Certa vez, sem motivo aparente, ela me deu uma fatia de pão com banha de porco e açúcar e eu fiquei tão espantado com seu gesto que deixei o pão cair no chão com a parte lambuzada com banha de porco para baixo. A vovó bateu em mim pra valer, a velha cadela asquerosa. Depois ela me deu uma outra fatia de pão, só que dessa vez sem açúcar. Minha avó, Ciri meneou a cabeça compreensiva, também me deu uma surra com uma vara. Uma vara? Riu o anão. A minha me acertou uma vez com o cabo de uma picareta. Mas basta de reminiscências. Temos bolinhas para enrolar. Tome, arranque um pedaço e comece a amassá-lo para formar bolinhas. O que é isto? Gruda e é meio gosmento. Eca, como fede. Pão de cevada mofado, um remédio fantástico. Amasse as bolinhas. Menores são para uma feiticeira e não para uma vaca. Dê-me uma. Ótimo. Agora vamos encharcar a bolinha no medicamento. Eca. Fedeu? O anão aproximou o narigão da panela de barro. Não pode ser. Alho esmagado e sal amargo não podem feder, mesmo que fiquem armazenados por 100 anos. Isto aqui é nojento. Tris jamais vai querer tomá-lo. Vamos adotar o método de minha avó. Você vai tampar o nariz dela e eu vou ficar enfiando as bolinhas na boca. Yarpen, sibilou Geralt, emergindo repentinamente da escuridão com a feiticeira nos braços. Tenha cuidado para eu não lhe enfiar algo.
Isto aqui é um remédio, indignou-se o anão. Isto traz alívio. Mofo, alho. Sim, gemeu Tris baixinho de dentro de seu casulo. É verdade. Geralt, isso realmente deverá me ajudar. Está vendo? Yarpen cutucou Ciri com o cotovelo, erguendo orgulhosamente a barba e apontando para Tris, que engolia as bolinhas com ar de mártir. Eis uma feiticeira inteligente. Ela sabe o que é bom. O que você está murmurando, Tris? Indagou o bruxo, inclinando-se sobre ela. Ah, sim, entendo. Yarpen, você teria por acaso um pouco de angélica ou de açafrão? Vou procurar e perguntar por aí. Trouxe-lhes água e um pouco de comida. Agradeço, mas antes de tudo, ambas precisam descansar. Ciri, vá se deitar. Vou ainda fazer uma compressa em Tris. Pode deixar que eu faço. Yarpen, gostaria de conversar com você. Vem até a fogueira. Abriremos um barrilote. Quero conversar com você. Não preciso de uma audiência maior, ao contrário. Claro, sou todo ouvidos. Que comboio é este? O anão ergueu para Geralt seus pequenos olhos penetrantes. A serviço do rei, falou lenta e enfaticamente. Foi o que pensei. O bruxo sustentou o olhar do anão. Yarpen, eu não lhe fiz essa pergunta por curiosidade malsã. Sei disso. Assim como sei aonde você quer chegar. Mas esse é um transporte com um significado todo especial. E o que vocês estão transportando? Peixe salgado, respondeu Yarpen, continuando a mentir sem pestanejar. Forragem, ferramentas, arreios e outras bugigangas típicas dos militares. Vem que é um oficial intendente do exército real. Ele é tão intendente quanto eu sou druida, sorriu Geralt. Mas esse é um assunto de vocês e não costumo meter meu nariz nos segredos dos outros. No entanto, você viu em que estado se encontra Tris. Deixe que nos juntemos a vocês. Permita, Yarpen, que ela se deite num de seus carros. Apenas por alguns dias. Não estou perguntando aonde vocês estão indo, porque esta estrada vai diretamente para o sul, bifurcando apenas depois de Lixela. E a viagem daqui a Lixela leva 10 dias. No decurso desse tempo, sua febre baixará e ela estará em condições de montar. E mesmo que não esteja, pararemos numa cidade do outro lado do rio. Compreenda, 10 dias deitada num carro, coberta decentemente, com comida quente. Eu lhe peço. Não sou eu quem está no comando, e sim Venk. Não posso acreditar que você não tem influência sobre ele. Não num comboio formado principalmente por anões. É óbvio que ele tem de contar com seu apoio. O que essa tal Tris é para você? E qual a importância disso nesta situação? Nesta situação, nenhuma. Perguntei por pura curiosidade malsã para depois poder fofocar pelas tabernas. Mas devo admitir que você tem um fraco por feiticeira, Geralt. O bruxo sorriu tristemente. E a menina? Yarpen fez um movimento com a cabeça na direção de Ciri, que se agitava debaixo de pele de ovelha. Ela é sua? É minha, respondeu sem pensar. É minha, Sigrin. O amanhecer estava cinzento, molhado, cheirando a chuva noturna e neblina matinal. Ciri teve a impressão de que dormira apenas alguns momentos e que fora acordada assim que colocara a cabeça sobre os imensos sacos empilhados no carro. Geralt estava deitando Tris perto dela, retornando de mais uma forçada expedição ao matagal. Os cobertores que envolviam a feiticeira estavam orvalhados.
O bruxo tinha manchas escuras debaixo dos olhos, e Ciri sabia que ele não conseguira fechá-los nenhuma só vez durante a noite. Tris havia tido febre o tempo todo, sofrendo muito. Acordei você. Desculpe-me. Volte a dormir, Ciri, ainda é cedo. Como está Tris? Melhor, gemeu a feiticeira. Melhor, só que... Geralt, escute. Eu gostaria... Sim. O bruxo inclinou-se. Mas Tris já dormia. Endireitou o corpo e se espreguiçou. Geralt, sussurrou Ciri. Você acha que eles vão nos deixar viajar num dos carros? Vamos ver, respondeu ele, mordendo os lábios e saltando do carro. Por enquanto, durma e descanse. A menina ouviu sons que indicavam que o acampamento estava sendo levantado. Agitação dos cavalos, rangidos de arreios, tinidos de tirantes e palavrões. Depois, bem próximas, 3 vozes. A rouca de Yarpen Zigrin, a calma do alto cavalheiro chamado Venk e a fria de Geralt. Ergueu-se cuidadosamente e olhou por trás da lona. Não tenho proibições categóricas nesse assunto, afirmou Venk. Ótimo! Exclamou o anão alegre. Quer dizer que a questão está resolvida? O comissário ergueu a mão, sinalizando que não terminara de falar. Ficou calado por um tempo. Geralt e Yarpen aguardaram ansiosamente. Não obstante, falou Venk por fim, respondo com minha cabeça pela chegada desse transporte a seu destino final. Calou-se novamente. Dessa vez ninguém interrompeu seu silêncio. Estava claro que, ao conversar com o comissário, era preciso acostumar-se a longos intervalos entre as frases. Para que ele chegue em segurança, continuou após um momento, e no prazo previsto. Os cuidados com uma doente poderão diminuir o ritmo de nosso avanço. Estamos à frente do que o previsto em nossa rota, assegurou-lhe Yarpen depois de aguardar um pouco. No que se refere ao tempo de viagem, estamos adiantados e não ultrapassaremos o prazo. Já na questão da segurança, quero crer que a presença do bruxo não será um estorvo. A estrada passa por florestas e daqui até Lixela teremos selvas à direita e à esquerda. E pelas selvas, como dizem, graçam seres malignos. Efetivamente, concordou o comissário. Fixando os olhos diretamente nos do bruxo, pareceu pesar cada palavra dita. Certos seres malignos, instigados por outros seres malignos, podem ser encontrados nas florestas de Caedwen. Sabendo disso, o rei Henselt me deu o poder de contratar voluntários para formar uma escolta armada. Sr. Geralt, acredito que isso poderia resolver seu problema. O bruxo ficou calado por bastante tempo, mais do que durara o discurso de Venk, frequentemente interrompido por pausas entre frases. Não, disse por fim. Não, Sr. Venk. Vamos deixar as coisas claras. Estou pronto a lhe retribuir a ajuda prestada à Sra. Merigold, mas não dessa maneira. Posso ocupar-me dos cavalos, trazer água e lenha, até cozinhar se for preciso. No entanto, não ingressarei no serviço real como soldado pago. Peço que não conte com minha espada. Não tenho a intenção de matar os tais, como o senhor teve a bondade de definir, seres malignos a mando de outros seres que, em absoluto, não considero em nada melhores. Ciri ouviu Yarpen aspirar ar com um sibilo e tossir para dentro da mão fechada. Venk ficou olhando calmamente para o bruxo. Entendo, anunciou seco. Gosto de situações claras. Muito bem,
Sr. Zygrin, peço que fique atento para que o ritmo de nosso avanço não seja reduzido. Quanto ao senhor, Sr. Geralt, sei que se revelará útil e nos dará assistência do modo que achar mais adequado. Seria uma afronta, tanto para o senhor quanto para mim, se tratasse sua utilidade como forma de pagamento pela ajuda prestada à doente. Como está ela hoje? Melhor? O bruxo confirmou com um meneio de cabeça que, como pareceu a Ciri, fora mais profundo e mais cortês que de costume. A expressão de Venk não se alterou. Fico contente em saber, falou após a habitual pausa. Ao colocar a Sra. Marigold num dos carros de meu cortejo, assumo a responsabilidade por sua saúde, conforto e segurança. Sr. Zygrin, por favor, dê o sinal de partida. Sr. Venk? Sim, Sr. Geralt. Obrigado. O comissário inclinou a cabeça. Ciri teve a impressão de que o cumprimento fora mais profundo e mais cortês do que demandava uma simples polidez convencional. Yarpen Zygrin percorreu a coluna dando ordens e recomendações. Em seguida subiu na boleia de um dos carros, deu um grito e açoitou os cavalos com as rédeas. O carro moveu-se e rolou sobre o caminho da floresta. A sacudidela acordou Tris, mas Ciri acalmou-a, trocando a compressa em sua testa. Os sacolejos do carro funcionaram como sedativo. Em poucos instantes a feiticeira voltou a dormir. E Ciri também adormeceu. Quando acordou, o sol já estava bem alto. Olhou por entre os barris e embrulhos. O carro no qual viajava estava à frente do comboio. O que vinha logo atrás era conduzido por um anão com um lenço vermelho em torno do pescoço. Pela conversa que os anões mantinham entre si, Ciri sabia que ele chamava-se Pauli Dalberg e que a seu lado estava sentado seu irmão, Regan. Ela viu também Venk montado em seu cavalo, acompanhado por 2 aguazis. Plotka, a égua de Geralt, amarrada ao carro, cumprimentou-a com um leve relincho. Não conseguiu ver seu baio nem o alazão de Tris. Na certa, estavam no fim do comboio, com os demais cavalos de reserva. Geralt estava sentado na boleia ao lado de Yarpen. Conversavam baixinho, bebericando cerveja de uma barrica colocada estrategicamente entre os dois. Ciri esforçou-se para ouvir o que diziam, mas logo ficou entediada. Falavam de política, sobretudo de planos e intenções do rei Henselt e de certos serviços especiais e tarefas específicas que consistiam numa ajuda secreta ao rei Demawend, monarca do vizinho reino de Edirn, sob a ameaça de uma guerra. Geralt expressou interesse em saber de que modo 5 carros com peixe salgado poderiam aumentar as defesas de Edirn. Yarpen, não prestando atenção à entonação zombeteira na voz do bruxo, esclareceu que certas espécies de peixes eram tão valiosas que alguns carros seriam suficientes para pagar o soldo anual de um destacamento de cavalaria pesada e que cada destacamento de cavalaria pesada não deixava de ser uma grande ajuda. Geralt espantou-se com o fato de essa ajuda ser tão secreta e o anão explicou que era nisso mesmo que se baseava o segredo. Tris agitou-se no sono, deixou cair a compressa e murmurou algumas palavras confusas. Exigiu de certo Kevin que mantivesse as mãos junto de seu corpo e logo em seguida afirmou que o destino não podia ser evitado. Por fim, depois de declarar que todos, absolutamente todos, eram mutantes em algum grau, voltou a dormir tranquila. Ciri também estava quase adormecendo, mas perdeu a sonolência ao ouvir uma forte gargalhada de Yarpen, que estava relembrando com Geralt uma aventura que ambos viveram no passado. Tratava-se de uma caçada, um dragão dourado, que em vez de se deixar caçar, quebrou os ossos de seus perseguidores e simplesmente
acabou devorando um sapateiro chamado Come-Cabras. Ciri passou a escutar com o maior interesse. Gerald perguntou que fim levaram os rachadores, porém o anão não sabia o que acontecera com eles. Yarpen, por sua vez, demonstrou curiosidade por uma mulher chamada Yennefer, e o bruxo ficou estranhamente calado. O anão tomou um trago de cerveja e começou a se queixar de que a tal Yennefer continuava guardando o rancor dele, mesmo após tantos anos. Dei de cara com ela na feira de Gorsvellen, contou. Assim que me viu, começou a bufar como uma gata e ofendeu terrivelmente minha falecida mãezinha. Saí correndo o mais rápido que pude e ela gritou atrás de mim que ainda ia me agarrar e fazer com que tufos de grama me saíssem do cu. Ciri deu uma discreta risadinha ao imaginar a cena de Yarpen com um rabo de grama. Geralt murmurou algo sobre mulheres e seu caráter impulsivo, e o anão disse que aquela era uma definição demasiadamente suave para maldade, obstinação e desejo de vingança. O bruxo não quis prosseguir com esse tema e Ciri voltou a adormecer. Dessa vez foi despertada por vozes alteradas, ou melhor, pela exaltada voz de Yarpen, que chegava a gritar. Sim, pois saiba que sim, foi isso que eu decidi. Fale mais baixo, disse o bruxo calmamente. Há uma mulher doente deitada neste carro. Entenda que não estou criticando suas decisões, nem suas atitudes. É óbvio que não, interrompeu o anão, sarcástico. Você apenas sorri de maneira significativa. Yarpen, eu somente o estou alertando como seu amigo. Quem fica sentado em cima do muro é detestado por ambas as partes e, na melhor das hipóteses, é tratado com desconfiança. Eu não estou sentado em cima do muro. Declaro-me claramente a favor de um dos lados. A favor do lado para o qual você sempre será um anão. Alguém diferenciado. Um estrangeiro. Já no que se refere ao outro lado, o bruxo interrompeu-se. E então? Rosnou Yarpen encarando Geralt. Comece logo o seu discurso. Está esperando o quê? Diga logo que não passo de um traidor e de um cãozinho preso à trela dos humanos, pronto para, em troca de um punhado de prata e uma tigela de comida vagabunda, ser atiçado contra meus irmãos que pegam em armas e lutam por sua liberação. Vamos, cuspa isso logo de uma vez. Não gosto quando as coisas são ditas pela metade. Não, Yarpen, falou o bruxo baixinho. Não vou cuspir coisa alguma. Não vai? O anão açoitou os cavalos. Não está com vontade? Prefere ficar olhando e sorrir? A mim você não diz nada, mas a Venk diz tudo. Peço que não conte com minha espada. Quão altivo, quão nobre, quão orgulhoso. Pode enfiar no cu a sua altivez e seu orgulho. Eu queria apenas ser honesto. Não quero me envolver nesse conflito. Quero manter a neutralidade. Não é possível! Gritou Yarpen. Não é possível mantê-la, entendeu? Não! Você não entende nada. Desça já do meu carro e monte em seu cavalo. Suma de minha frente, seu neutro pretensioso. Você me dá nos nervos. Geralt virou-se. Ciri reteve a respiração no aguardo do que ele faria. Porém o bruxo não disse uma palavra sequer. Ergueu-se e pulou do carro rápida e suave e agilmente. Yarpen esperou até ele desamarrar as rédeas de sua égua e voltou a açoitar os cavalos, rosnando palavras incompreensíveis, mas assustadoras, pela maneira como estavam sendo pronunciadas. Ciri também se levantou, querendo saltar e procurar seu baio. O anão virou-se e mediu-a com um olhar de desagrado. Você também é um incômodo, senhorita, bufou zangado. Tudo o que precisamos é de damas e senhoritas. Que merda, nem posso mijar direto do carro. Tenho de pará-lo e me enfiar no meio do mato.
Ciri apoiou os punhos nos quadris, agitou a cabeleira cinzenta e ergueu desafiadoramente o nariz. Ah, é? Piou furiosa. Beba menos cerveja, Sr. Zygrin, e não vai precisar parar tantas vezes. Você não tem merda alguma a ver com a minha cerveja, sua pirralha. Não precisa gritar. Tris acabou de adormecer. Este carro é meu e eu posso gritar nele tanto quanto quiser. Touro! O quê? Sua fedelha impertinente! Touro! Já vou lhe mostrar um touro! Puta merda! Oh! O anão inclinou-se para trás e puxou as rédeas no último instante, no exato momento em que a parelha de cavalos estava se preparando para passar por cima de um tronco de árvore que jazia numa parte da estrada. Yarpen levantou-se do assento e, praguejando na língua humana e na língua dos anões, assoviando e berrando, conseguiu parar o carro. Anões e homens saltaram dos outros veículos e vieram correndo para ajudar a conduzir os cavalos para o lado livre da estrada, puxando-os pelas rédeas e arreios. Tirando uma soneca, Yarpen, rosnou Polly Dalberg, aproximando-se do carro. Que merda! Se você tivesse passado por cima disso, o eixo teria se partido e pouca coisa sobraria das rodas. Como você pôde... Vá tomar no cu, Polly! Urrou Yarpen Zygrin, e com raiva bateu as rédeas na anca dos cavalos. O senhor teve sorte, falou Ciri docemente, aboletando-se na boleia ao lado do anão. Como pode ver, é melhor ter no carro um bruxo, mesmo que feminino, do que viajar sozinho. Ainda bem que eu avisei a tempo. E se o senhor estivesse justamente mijando direto do carro e batido naquele touro? Dá medo só de pensar o que poderia ter acontecido. Você pode calar a boca? Não vou dizer mais nada, nenhuma palavrinha. Conseguiu manter a promessa por menos do que 1 minuto. Sr. Zygrin? Não sou nenhum senhor, disse o anão, dando uma leve cotovelada em Ciri e sorrindo para ela. Sou Yarpen, está claro? Vamos conduzir os cavalos juntos, está bem? Está bem. Posso segurar as rédeas? Lógico. Espere, não assim. Coloque sobre o dedo indicador e aperte com o polegar. Assim. A esquerda também, do mesmo jeito. Não as estique nem puxe com muita força. Está bem assim? Está. Yarpen. O que foi? O que quer dizer manter a neutralidade? Ser indiferente, murmurou o anão relutante. Não deixe que as rédeas fiquem folgadas. Puxe a esquerda para mais perto de si. Indiferente como? Indiferente a quê? O anão inclinou-se para fora do carro e cuspiu. Caso os Scoia'tael nos ataquem, seu Geralt pretende ficar imóvel e olhar impassível como cortam nossa garganta. Você provavelmente vai ficar ao lado dele, porque aquilo seria uma aula prática com o tema: o comportamento de um bruxo diante de um conflito de raças racionais. Não estou entendendo. O que não é de estranhar? Foi por isso que você discutiu e ficou zangado com ele? Afinal, quem são os tais Scoia'tael? Aqueles esquilos? Ciri. Yarpen coçou violentamente a barba. Esse não é um assunto para a mente de pequenas garotas. Ah, agora você se zanga comigo? Não sou tão pequena assim. Ouvi o que os soldados no forte andaram falando dos esquilos. Vi 2 elfos mortos. E o guerreiro disse que eles também matam. E que entre eles não há apenas elfos, mas também anões. Sei disso, falou Yarpen secamente. E você também é um anão? Quanto a isso não resta a menor dúvida. Então por que você tem medo dos esquilos? Aparentemente, eles lutam apenas com os humanos. A questão não é tão simples assim, entristeceu-se Yarpen. Infelizmente. Ciri ficou calada por bastante tempo,
mordendo o lábio inferior. Já sei, disse repentinamente. Os esquilos lutam pela liberdade, enquanto você, embora seja um anão, faz parte do serviço secreto do rei Henselt, preso à trela dos humanos. Yarpen bufou, esfregou o nariz com a manga do casaco e inclinou-se para fora do carro, verificando se Venk não estava cavalgando muito próximo. O comissário estava longe, entretido numa conversa com Geralt. Sua audição, menina, é como a de uma marmota. Abre um largo sorriso. Além disso, é esperta demais para quem foi programada para parir crianças, preparar comida e arrumar a casa. Acha que sabe tudo? Isso é porque você é uma pirralha. Não faça caretas idiotas. Elas não a tornam mais adulta e a deixam ainda mais feia do que é normalmente. Tenho de admitir que você conseguiu ter uma boa noção da natureza dos Scoia'tael. Gostou de seus slogans. E sabe por que você os compreende tão bem? Porque os Scoia'tael também são pirralhos. São uns fedelhos que não se dão conta de que estão sendo usados, de que alguém está se aproveitando de sua estupidez infantil e alimentando-os com lemas de liberdade. Mas eles estão realmente lutando pela liberdade. Ciri ergueu a cabeça e encarou o anão com seus enormes olhos verdes. Assim como as dríades em Brokilon, eles matam seres humanos porque os homens... Alguns homens causam-lhes danos. Porque muito tempo atrás, isto aqui foi o país de vocês, anões, elfos e aqueles ananicos, gnomos e outros. E agora? Quem está aqui são seres humanos. Diante disso, os elfos... Os elfos, bufou Yarpen. Para sermos precisos, os elfos são tão estrangeiros quanto os humanos, embora tenham chegado aqui em suas naves brancas mais de 1000 anos antes de vocês. Agora, eles vêm com esse papo de amizade, de sermos todos irmãos, vivem sorrindo e dizendo, nós parentes, nós o povo antigo, mas antes... Antes... Suas setas silvavam juntos de nossos ouvidos quando... Quer dizer que os anões foram os primeiros seres no mundo? Gnomos, se queremos continuar sendo precisos, e se estamos falando desta parte do mundo, porque o mundo é incrivelmente grande, Ciri. Sei disso. Vi um mapa. Você não pode ter visto. Ninguém ainda desenhou esse mapa, e duvido que venha desenhá-lo em breve. Ninguém sabe o que há lá atrás dos montes flamejantes e do grande mar. Nem mesmo os elfos que vivem se gabando de que sabem tudo. Pois eu lhe digo que eles não sabem merda alguma. Mas agora? Agora há muito mais humanos do que vocês. Porque vocês se multiplicam como coelhos. O anão rangeu os dentes. Vocês não pensam em nada a não ser em trepar, sem escolher, sem se importar com quem nem onde. Para suas mulheres basta sentar sobre as calças masculinas para que logo lhes cresça a barriga. Por que você ficou tão vermelha como uma papoula? Você queria ou não compreender as coisas? Pois estou lhe dando a verdade nua e crua da história do mundo, governado por aquele que for mais eficaz em esmagar o crânio dos outros e mais rápido em inflar a barriga das fêmeas. E com vocês, humanos, é muito difícil competir quando se trata de assassinar e foder. Yarpen, falou Geralt friamente, aproximando-se deles montado em Plotka. Se não for muito incômodo, tenha a bondade de refrear as palavras. Quanto a você, Ciri, pare de brincar de cocheiro e vá se ocupar de Triss. Veja se ela acordou e se precisa de alguma coisa. Estou acordada há bastante tempo, disse a feiticeira com voz fraca, mas não quis interromper essa tão interessante conversa. Não os atrapalhe, Geralt. Eu gostaria
de saber mais sobre a influência da fornicação no desenvolvimento da sociedade. Posso aquecer um pouco de água? Tris gostaria de se lavar. Aqueça, concordou Yarpen Zygrin. Xavier, tire o espeto do fogo. A lebre já está assada. Passe-me a panela, Ciri. Que coisa, ela está cheia até a borda. Você carregou sozinha este peso do córrego até aqui? Sou forte. O mais velho dos irmãos Dalbergs soltou uma gargalhada. Não julgue pelas aparências, Polly, repreendeu Yarpen, dividindo habilmente em justas porções a lebre assada. Não há nada para achar graça aqui. Ela é magrinha, mas posso ver que se trata de uma garota forte e resistente. É como uma correia de couro. Embora fina, não é possível rompê-la com as mãos. E se você se enforcar nela, ela aguentará seu peso. Ninguém riu. Ciri acocorou-se entre os anões deitados em torno da fogueira. Dessa vez, Yarpen Zygrin e 4 de seus rapazes acenderam no acampamento a própria fogueira, pois não pretendiam dividir com ninguém a lebre caçada por Xavier Moran. Mesmo assim, o que coube a cada um não passava de uma ou, no máximo, de 2 mordidas. Avivem a fogueira, disse Yarpen lambendo os dedos. Assim a água aquecerá mais rápido. Esse negócio de aquecer água não passa de bobagem, sentenciou Regan Dalberg, cuspindo um osso. Lavar-se pode piorar o estado da doente. Aliás, pode ser prejudicial até para alguém que está sadio. Vocês estão lembrados do velho Schrader? A mulher dele mandou que ele se lavasse e ele morreu pouco tempo depois. Porque foi mordido por um cão raivoso. Se não tivesse se lavado, o cão não teria mordido. Eu também acho, falou Ciri, testando com o dedo a temperatura da água na panela, que é um exagero lavar-se todo dia. Mas Tris pede tanto, a ponto de ter chorado uma vez, que Geralt e eu... Nós sabemos, disse o mais velho dos Dalbergs, meneando a cabeça. E pensar que um bruxo... Não paro de me espantar. Ei, Zygrin, se você tivesse uma mulher, a lavaria e pentearia? Você a carregaria nos braços quando ela precisasse? Cale a boca, Polly, interrompeu o Yarpen. Não fale mal do bruxo, porque ele é um homem de bem. Eu estou falando mal, apenas acho estranho. Tris, intrometeu-se Ciri com ar desafiador. Não é mulher dele coisa nenhuma. E é por isso que me espanto tanto. O que mostra como você é idiota, resumiu Yarpen. Ciri, derrame um pouco de água fervente num caneco. Vamos preparar para a feiticeira um chá de açafrão e sementes de papoula. Ela me pareceu estar um pouco melhor hoje, você não acha? Pois sim. Tivemos de parar por causa dela 6 vezes. Eu sei que não se deve negar auxílio quando se está na estrada e que é tolo quem pensa de outra maneira. Um imbecil que o negasse seria um grandíssimo filho da puta. Mas nós estamos por tempo demais nestas florestas. Tempo demais, digo-lhes. Estamos provocando a sorte com os diabos. Estamos desafiando-a, rapazes. Esta região é perigosa. Os Escoiatael. Cuspa já essa palavra, Yannick. Yarpen, você sabe que eu não fujo de uma briga e não seria a primeira vez que veria sangue, mas... Caso tivéssemos de combater ao lado de nossos... Que merda! Por que nos coube essa tarefa? Essa carga de merda deveria ser escoltada pela cavalaria real e não por nós. Que os diabos carreguem aqueles sabichões de ar de carrego. Que eles... Já lhe disse para calar a boca! Em vez de ficar tagarelando, passe a panela conservada. Aquele coelhinho serviu de aperitivo e agora temos de comer algo consistente. Ciri, você vai comer conosco? Claro. Por um bom tempo se ouviram apenas estalos de língua, sons de mastigação e batidas de colheres de pau chocando-se no interior da panela.
Que droga! Polly Dahlberg soltou um sonoro arroto. Bem que eu poderia comer mais alguma coisa. Nem me fale, anunciou Ciri também arrotando, encantada com os despretensiosos modos dos anões. Desde que não seja mais esta cevada, disse Javier Morin. Não suporto mais estes grânulos. Também estou cheio de carne seca. Então coma grama, já que tem um estômago tão delicado. Ou então arranque com os dentes a casca de uma bétula. Os castores fazem isso e vivem muito bem. Eu preferia comer o castor. E eu um peixe, devaneou Polly, mordendo com estrondo uma torrada que achara no bolso do casaco. Asseguro-lhes que tudo o que eu queria era um peixe. Então vamos pegar uns peixes. Onde? Rosnou Yannick Brass. No meio dos arbustos? No riacho. Grande riacho. Pode-se atravessá-lo com um jato de mijo. Que tipo de peixe poderia haver nele? Lá tem peixes, afirmou Ciri, lambendo a colher e enfiando-a no canto da bota. Eu os vi quando fui buscar água. Mas eles estão doentes, têm urticária, estão cheios de manchas negras e vermelhas. Trutas! Urrou Polly, cuspindo os restos da torrada. Rapazes, ao riacho! Regan, tire as calças, vamos fazer uma rede com elas. Por que logo com as minhas? Tire-as imediatamente se não quiser levar uns cascudos, seu fedelho. Mamãe não lhe disse que você tinha que me obedecer? Se quiserem pescar, é melhor se apressarem, porque falta pouco para o anoitecer, falou Yarpen. Se a água já aqueceu, deixe. Você vai se queimar e se sujar com a fuligem. Sei que você é forte, mas deixe que eu a leve. Geralt os aguardava. Seus cabelos brancos se destacavam entre as semi-abertas lonas do carro. O anão derramou a água no balde. Você precisa de ajuda, bruxo? Não, obrigado, Yarpen. Ciri vai me ajudar. Tris não ardia mais de febre, mas estava extremamente cansada. Geralt e Ciri já tinham adquirido certa prática em despila e lavá-la, assim como aprenderam a frear suas ambiciosas tentativas de fazer tudo sozinha. Executavam aquelas tarefas com grande eficiência. Ele segurava a feiticeira nos braços e Ciri a lavava e secava. Só uma coisa começou a espantar e irritar a menina. Em sua opinião, Tris aninhava-se mais do que necessário nos braços de Geralt. Dessa vez, chegou a tentar beijá-lo. O bruxo, com um gesto de cabeça, apontou para os alforjes da feiticeira. Ciri entendeu imediatamente de que se tratava, uma vez que isso fazia parte do ritual. Tris sempre exigia que fosse penteada. Achou o pente e ajoelhou-se ao lado da feiticeira, que, virando a cabeça, abraçou o bruxo forte demais, na opinião de Ciri. Oh, Geralt, sinto tanto. Como tenho pena de que aquilo que se passou entre nós... Tris, por favor. Aquilo deveria acontecer agora. Assim que eu sarar, será totalmente de outro jeito. Eu poderei até... Tris. Como eu invejo Yennefer. Tenho ciúme de você. Ciri, saia daqui. Mas... Saia, por favor.